Passando para a ordem do dia, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, resultante da análise de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente à prestação de contas pela administração financeira deste município, no ano de 2004, do prefeito municipal, senhor Dário Elias Berger e senhor Vanildo Macedo. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente uma questão de ordem, senhor presidente. O presidente Amauri, que se afastou da presidência nesse momento, deu um encaminhamento para que votássemos primeiro a resolução. Votássemos primeiro o projeto de decreto legislativo referente às contas do senhor prefeito Dário Berger e depois as contas. Ocorre que o parecer é um só, certo? Então, eu proporia que primeiro nós discutíssemos o conteúdo do parecer e as restrições apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e, ao final, discutíssemos se votaríamos em separado ou não os decretos legislativos. Explico por quê. Porque o parecer dado pela comissão, ele contraria o parecer prévio do tribunal, que recomenda a aprovação das contas do prefeito Dário. Se voltar este parecer como está, você está dizendo que o prefeito, você está rejeitando por completo a decisão do tribunal e automaticamente aquilo que é de aprovação se transforma em rejeição. O Tribunal de Contas do Estado, em nenhum momento, ao final, primeiro, cabe aqui uma intervenção primeira minha, senhor presidente, é que pela primeira vez, nos últimos 10 anos de São José, da existência desta Câmara de Vereadores, de 2000 até agora, pela primeira vez, está sendo submetido a esta casa um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado relativo a uma conta do chefe do Poder Executivo Municipal. Fico meus parabéns por essa iniciativa desta presidência, porque nenhuma outra conta foi analisada. Não foi analisada a conta de 2004, de 2003, conta de 2002, e, portanto, nós temos também que cumprir neste ano, no ano que vem, a análise dos pareceres prévios referente às contas de 2005, 2006, 2007. Por quê? Porque em nenhum momento a mesa diretora, ao receber, em qualquer gestão, ao receber o ofício da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas do Estado, deu ciência aos senhores vereadores em plenário da tramitação dos projetos, do parecer. Portanto, na condição de vereador, nunca fiquei sabendo, oficialmente da mesa diretora, do recebimento dos pareceres. E tinha uma regra a fazer. Não pode, pela omissão da mesa, os vereadores terem que sacar da sua própria mão a iniciativa de tomar e dar parecer sobre aquilo que não está em tramitação. Vou lhe permitir mais à frente, vereador, em relação a isso. Mas é uma questão primeira que não diz respeito ao que nós vamos adentrar na discussão. O precedente do Tribunal de Contas do Estado não podia ser diferente. O prefeito Dário não se afastou do cargo por nenhum motivo. Ele declinou do cargo e passou a ter um outro domicílio eleitoral. Ele não declinou do cargo para concorrer a um outro cargo. Ele declinou do cargo. E, portanto, o prefeito foi a partir do dia 1º de abril. Segundo, o parecer do tribunal é verdade, prévio do tribunal, em nenhum momento aponta ilegalidades ou irregularidades sobre o aspecto de cumprimento de metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei do Fundeb, Fundef, que antigamente, hoje é Fundeb, antigamente era Fundef, em relação aos investimentos no setor da saúde, até porque ele saiu no dia 30 de março de 2004.
No primeiro dia de abril, assume o atual prefeito, registrado em balanço, que recebeu com superávit financeiro. Mas a gestão do senhor Vanildo Macedo nunca foi analisada pelo tribunal. Esse parecer que o Tribunal de Contas fez não é um parecer motivado de auditoria. Ele é um parecer eminentemente técnico para verificar se as metas foram cumpridas e o tribunal conclui que as contas do senhor Vanildo Macedo deveria ser e deve ser rejeitada. E eu discordo do parecer da Comissão de Finanças. Se nós temos que apegar não só os fatos, mas aquilo que também é fato, que é de conhecimento público. Quem não sabe que a gestão do senhor prefeito Vanildo Macedo foi temerária? Quem não sabe que a gestão do senhor prefeito Vanildo Macedo foi omisso? Talvez por problemas de saúde, talvez por fórum íntimo e problemas particulares, não sei, mas não cabe aqui nós vereadores adentrar nessa área. Mas, por exemplo, foi na gestão do senhor prefeito Vanildo Macedo que ele fez uma alteração do plano diretor da noite para o dia, várias alterações do plano diretor da noite para o dia. Foi na gestão do senhor prefeito Vanildo Macedo que exonerou da noite para o dia 500 servidores, e que isso interferiu, né, redondamente no processo eleitoral, e alguns se favoreceram, inclusive por essas exonerações, não sei se acertadas, com o meu partido não foi, só tivemos prejuízo. Segundo, assinatura de um contrato nebuloso com a Engepasa. E vou, então, falar sobre isso. O senhor presidente da Casa hoje, vereador Amaury, relator da CPI do lixo, apontou situações que foi omisso, aí sim, o Tribunal de Contas do Estado. Tinha todos os fatos para levantar fatos gravíssimos. Por exemplo, o senhor Vanildo Macedo, que assumiu no dia 1º de abril, que tinha um processo licitatório já em curso, e podia, no dia 30 de abril, dia 30 de março, assinar o contrato, foi assinar o contrato do dia 29 de setembro de 2004, um contrato para 15 anos, mais 15 anos, portanto, um contrato de concessão do lixo para uma empresa por 45 anos. O que diz o parecer que Vossa Excelência, vereador Amaury, foi relator e esta Casa aprovou por unanimidade? Que o senhor prefeito Vanildo Macedo, ao assumir em 1º de março, lá no dia 9 de setembro, assinou um contrato de concessão com a Engepasa, retroagindo os efeitos da concessão a 29 de março de 2004, pagando para a Engepasa, através da nota fiscal 182, em 3 de 11 de 2004, portanto, após a eleição, R$ 884.647,52, a conta de serviços que a Engepasa não prestou como contratante da concessão, mas sim como prestadora de serviço que já tinha se expirado no dia que ela assumiu. A Engepasa ficou trabalhando em São José do dia 1º de abril ao dia 29 de outubro, sem contrato, sem processo licitatório, e que venceu quando o ex-prefeito Dário saiu. Pagou ainda, no dia 17 de 11, mais 856 mil, portanto, R$1.700.000, retroativo às despesas a 29 de março de 2004, sem ninguém ter verificado exatamente e computado a liquidação dessa despesa, e sem empenho prévio. Qual administrador que pode fazer um pagamento sem empenho prévio, pode deixar uma empresa trabalhando aí, fazendo obra sem empenho prévio? Isso o senhor prefeito Vanildo Macedo fez. Reconheceu o município, portanto, sem aval do Poder Legislativo, uma dívida a uma pessoa jurídica. Efetuou o pagamento a essa pessoa jurídica diversa. O contrato entre o dia 1º de abril, que nunca existiu o contrato, até o dia 29 de setembro, era com a Engepasa Ambiental. E o pagamento foi feito retroativo ao consórcio Engepasa Ambiental, com CGC, com nome de proprietário completamente diferenciado. Não contente com isso,
Não contente com isso, está aqui para os senhores verem. Processo de execução, ação monitória, que correu na vara de Joinville, segunda vara civil. Quem é que move esta ação? Quem move esta ação era o ex-prefeito, que estamos analisando as suas contas, Evarido Macedo, que reclamava na oportunidade em juízo de não ter recebido do senhor Álvaro Gaioso Neves Filho, proprietário da Egepasa, 3 cheques de 60 mil, datado de 27 de outubro, quando o contrato foi assinado no dia 28 de outubro. O que diz em juízo, para fazer aqui a defesa do senhor que emitiu o cheque, né? Ele não está aqui para se defender, então eu leio o que ele defendeu em juízo. Ele diz que cuida-se dos autos, a ação monitória aforada pelo embargado, neste juízo, através do qual pretende a cobrança de 3 cheques assinados pelo embargante, no valor individual de 60 mil, totalizando 180 mil. Todavia, a pretensão do embargado, não merece, que é do ex-prefeito, não merece prosperar à vista que não realizou qualquer tipo de negócio com o embargante, o dono da empresa concessionária. O embargante emitiu a defesa do proprietário lá, que emitiu os cheques. Emitiu os cheques, números tais, ao Banco Real de Joinville, para repassá-los às filhas, com o intuito de guardarem os cheques como fonte de garantia em eventual necessidade, já que estava estudando em São Paulo e o embargante vive em constantes viagens de negócio. Ocorre que o embargante, com as atribuições constantes, perdeu os cheques dentro de uma agenda. E ele diz, então, que ao perder os cheques, 1 ano depois, esses cheques apareceram para a cobrança, e ele alega aqui que fez um BO porque o cheque desapareceu dentro de uma agenda dele. Desapareceu em São José. Quem de nós aqui assina 3 cheques para dar para um filho pré-datado, no final do ano, para ele ir para São Paulo, ficar 6 meses, 1 ano, para ele descontar? Se o cheque depois venceu dezembro, ele tem prazo de caducidade? Não pode ser descontado? Quer dizer, 1 ano depois vai descobrir que perdeu cheques, que as filhas não têm o cheque se emitiu. Era para estar na mão das filhas, então como é que as filhas viveram em São Paulo? Então esta é uma situação, nós sabemos que a gestão deste prefeito, ao final, ele desapareceu da prefeitura. Nós sabemos que, ao terminar, foi aprovado aqui, nesta casa, inclusive, uma reforma administrativa passando de 300 para 600 carros em comissão, que eu votei contra, que o vereador Orvino votou contra, que o vereador Junks, na época, votou... desculpe, o Junks, acho que estava também, uns 4, 5 vereadores votaram contra. Isso lá, de 2004 para 2005. 2004 para 2005, o prefeito já estava, inclusive, legislando no prefeito seguinte. Uma hora estava obrigado 6 meses, 4 meses antes, depois, um mês para terminar o governo, já estava tudo junto. Então, é uma situação que nós temos o conhecimento desses fatos. E nós levamos esses fatos ao Tribunal de Contas do Estado, que devia ter analisado. Vou acompanhar o parecer técnico do tribunal, mas o tribunal foi omisso. Neste caso, que não aprofundou. Um caso mais deslavado, que com todos os requintes de ajudas, de conluio, entre um contrato assinado no dia 29 e 3 cheques de 60 mil, totalizando 180 mil, dado pelo dono da própria empresa para o próprio prefeito que assinou o cheque. Sabemos que o final daquela gestão não só não estava, como parte do patrimônio desapareceu. Nunca fizeram auditoria, devia ter sido feita. Sabemos que, inclusive, o ex-presidente da casa estava tentando administrar a casa porque o prefeito saiu. Volto a insistir, talvez por doença, talvez por problemas particulares, mas é um administrador. O município, ao se entregar a chave para o prefeito, quando ele fica doente, tem que se afastar. Então, o tribunal aponta algumas questões relativas, e o tribunal lá diz que deve ser rejeitado as contas. Claro que a nossa decisão aqui pode ser política, mas não é só por aquilo que o tribunal julgou, mas é por aquilo que o tribunal foi omisso
E devia ter julgado e não julgou, que eu voto contra.